Vamos começar este vídeo lendo um versículo em Filipenses, onde diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O que podemos dizer desta frase, a paz de Deus que excede todo o entendimento? Não podemos entender esta paz, não podemos imaginá-la, de certa forma nem podemos crer nela, e no entanto está acontecendo e podemos experimentá-la e usufruir dela. É a paz de Deus que está em Cristo Jesus. O que o apóstolo queria dizer com isto? Ele está nos dizendo que esta paz de Deus opera, apresentando-nos o Senhor Jesus Cristo e lembrando-nos dele. Para colocá-lo nos termos do argumento de Paulo na Epístola aos Romanos, ele poderia dizer o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele diz mais em Romanos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículos 28 e 32. Ele diz mais em Romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. O argumento é que se Deus fez a coisa suprema por nós, na morte de seu Filho na cruz, Ele não vai nos abandonar agora. Ele não nos deixará no meio do caminho, por assim dizer. Assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e nossas mentes através ou em Cristo Jesus ou através de Cristo Jesus. Desta forma, Deus garante a nossa paz e nos mantém livre da ansiedade. Este versículo em Filipenses, começando no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quero dizer uma palavra a respeito do último princípio, que a abrangência da promessa que está: não estejais inquieto por coisa alguma, mas em tudo. Não importa o que seja. Não há limites nessa promessa. Você que já pertence ao Senhor, é uma pessoa salva, seja o que for que está querendo, se está querendo desanimar, seja o que for que está querendo desanimá-lo, torná-lo vítima da ansiedade, desses cuidados mórbidos, perturbadores e prejudiciando a sua vida e seu testemunho cristão, o que quer que seja, leve-o ao conhecimento de Deus desta forma. E se fizer isso, tenha a garantia absoluta de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, vai patrulhar em volta do seu coração e da sua mente. Esse tumulto de coração e mente dentro de você não poderá afetá-lo. Como salmista, você vai se deitar e dormir, experimentando sua perfeita paz, pois o salmista disse: eu deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo capítulo 3, versículo 5. Faço-lhe uma pergunta: você tem essa experiência? Você tem essa paz?
Isso é apenas mais uma teoria ou realmente acontece em sua vida? Eu assevero que quase 2000 anos de história cristã, a história da igreja cristã, proclamam que isto é um fato. Leia as histórias dos santos e dos mártires da igreja e temos a mesma evidência em histórias contemporâneas. Ouvi uma experiência contada por uma pessoa chamada George Carpenter, que foi o general do exército de salvação. Ele e a esposa tiveram que se separar da filha, uma jovem linda, uma jovem linda e amorosa, de quem tinha muito orgulho e a quem amavam profundamente, e que havia dedicado sua vida ao trabalho missionário no Oriente. Subitamente ela caiu doente de febre, uma febre tifoide. Naturalmente eles começaram a orar, mas o casal sentiu de alguma forma, ainda que não pudesse explicá-lo, que não deviam orar pela recuperação da filha. Continuaram a orar, mas sua oração era: Tu podes curá-lo se queres, Senhor. Não conseguiam pedir especificamente que Deus a curasse, somente diziam: Tu podes, se quiseres. Não conseguiam ir além disso. Continuaram assim por 6 semanas e então a filha morreu. Na manhã em que ela faleceu, John Carpenter disse à esposa: Sabe, tenho consciência de uma profunda calma interior. E a senhora, esposa dele, respondeu: Sinto exatamente a mesma coisa. E continuou: Isso deve ser a paz de Deus. E era a paz de Deus. Era a paz de Deus mantendo o coração e a mente tranquila, no sentido de que não podiam perturbar a pessoa. Ali estavam eles, tinham levado suas petições a Deus na forma correta, e para seu assombro e perplexidade, eles estavam quase se repreendendo a si mesmos por causa disso. Essa imensa paz e calma veio sobre eles. Não conseguiam entender, e essa era a única explicação: deve ser a paz de Deus. E era. Graças a Deus por ela, por esta paz. Você e eu não podemos explicar estas coisas. Elas nos subjugam, mas Deus é todo-poderoso. Com oração e súplica e ação de graças, portanto, tornemos as nossas petições conhecidas diante dele, e ele, através da sua paz em Cristo, guardará nossos corações e nossas mentes em descanso e paz.